aparentava aos olhos. A Bíblia nos mostra claramente no capítulo de número 16, do livro de 1 Samuel, no versículo 1 em diante, que Deus manda Samuel descer até a casa de Jessé. No capítulo de número 16, a Bíblia diz que Deus prepara Samuel para uma grande obra. E no capítulo 16, decorrendo os versículos, diz a Bíblia que Deus rejeitou Saul. Por quê? Porque Saul era o amante do trono. Saul amava mais o trono do que a Deus. Saul amava mais as riquezas do que a Deus. Saul amava mais as coisas terrenas do que as coisas celestiais. Saul estava apegado com o poder. Saul estava apegado com a coisa passageira, com aquelas coisas que é momentânea e daqui a pouco acaba com o sopro. Saul, ele se apegou com as coisas terrenas, e as coisas terrenas, elas têm afastado muitas pessoas da presença de Deus. As coisas terrenas, elas têm tirado da vida de pessoas a espiritualidade, a vida no altar, o processo que eu e você passa quando nós temos alguma escolha errada. Isso é terrível. Isso traz por um tempo e por um espaço algumas marcas na vida. Tem pessoas que têm problemas na vida conjugais, pessoas que têm problemas pessoais, pessoas que têm problemas nos seus sentimentos, tem problemas que vem acarretando já há muitos anos e parece que as coisas não voltam mais ao normal por causa de uma atitude, por causa de um comportamento, porque escolheu um caminho que Deus não estava. Nós estamos hoje na presença do Senhor, nós estamos hoje adorando ao Senhor, nós estamos hoje na casa do Senhor, nós estamos hoje orando ao Senhor, nós estamos hoje louvando ao Senhor. Já foi declarado no louvor para que nós venhamos ser cheios. Tua presença é o que nos enche, é o que nos toca. A tua presença é coisa poderosa. Quando nós declaramos que a presença dele é boa, que a presença dele é agradável, que a presença dele alegra, a minha e a tua vida muda, a minha e a tua vida toma novo norte, a minha e a tua vida toma sentido ao céu. Nós começamos a sentir aquilo que Deus para dar. A minha e a tua escolha é algo muito sério, é algo glorioso. E nesta noite, Deus manda te dizer: qual tem sido a tua escolha? O que você pensa para o teu amanhã? Aquilo que você escolher, se for a vontade de Deus, e se é Deus que escolher primeiro, as coisas vão acontecer na tua vida, as coisas vão acontecer na tua casa, as coisas vão acontecer na tua família. A glória dele vai manifestar. Escolha é coisa séria. E a igreja está passando por momentos delicados. Agora imagina aqui quando pediram o rei. A Bíblia diz no livro de Samuel que Deus rejeitou. A Bíblia diz que Deus falou: não, esse daí eu já rejeitei, eu não quero mais. Irmão, será que tem alguma coisa pior do que ser rejeitado? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. A Bíblia mostra que Samuel, ele ficou com dó. Mas se você ler o versículo 2, porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Deus agora ele pega Samuel e coloca Samuel diante de um propósito. Porque Deus agora, ele escolhe. Deus rejeita Saul e escolhe a Davi. O versículo de número 22: e quando este foi retirado, levantou como rei a Davi, ao qual também tem testemunho, e disse: achei a Davi segundo o meu coração. Olha que coisa a diferença quando o povo escolhe e quando Deus acha. A gente vai ver um contraste da vida de Saul com a vida de Davi, no sentido de adorar a Deus. A primeira coisa que Davi faz quando Deus escolhe ele é fazer a vontade do Senhor, é ter a arca, é ter a presença, é ver a casa de Deus. A
louvando, adorando. Mas uma coisa que eu aprendo e vejo dentro deste livro, deste capítulo de número 13, do versículo 20 em diante, e no versículo de número 21 e 22, que o Senhor fala que ele achou a Davi segundo o coração dele, que ia fazer tudo aquilo que ele queria. Olha que coisa gloriosa. Deus, ele rejeita Saul e Deus acha a Davi. A Bíblia mostra claramente então que a mão de Deus sobre a vida de Davi. No capítulo 16, Jessé desce. E quando ele chega até a casa, ou seja, Samuel ele desce. Quando ele chega até a casa de Jessé, o berenita, ele chega lá e ele vai olhando para todos os mancebos, os filhos de Jessé. A Bíblia diz claramente que ele olha segundo o seu coração, ele olha conforme a vontade dele. E ele vai achando que é um, que é outro, que é esse, que é aquele. E a Bíblia diz que Deus repreende Samuel e fala: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos. Eu conheço o coração. Não é nenhum desses. A Bíblia diz então que Samuel agora, ele vai perguntar para Jessé: porventura acabaram os seus conselhos? E a Bíblia diz então que Jessé fala que ainda tem um, que é o menino que está tomando conta do rebanho do pai, Davi. Ele estava trabalhando, ele estava no campo. E a Bíblia diz então que mandaram chamar Davi. Por enquanto Davi não chegou, ninguém se assentou à mesa. Por enquanto Davi não chegou, ninguém comeu naquele dia. Por enquanto Davi não chegou, ninguém se aproximou do banquete. A Bíblia diz que quando Davi chega, Samuel ele olha e fala: por certo, este é o escolhido de Deus. A Bíblia diz que Davi agora, ele é ungido. O óleo desce sobre a sua cabeça. Ele é ungido na frente dos seus pais, ungido na frente dos seus irmãos. E quando acaba toda aquela cerimônia que Samuel foi até ali para fazer e realizar, conforme a vontade de Deus, a Bíblia afirma que naquele momento ele é ungido. Ele sai de casa e volta para tomar conta do rebanho. Olha que coisa interessante. Quando ele recebe a unção, ele já não vai sentando em
Ele mata o leão depois da unção. Depois da unção, Davi ele fica diferente. O que eu acho interessante na vida de Davi é que Davi ele é o contrário de Saul. Porque Saul ele achava que tinha, mas não tinha. E Davi achava que não tinha e tinha. Saul ele pensava que tinha alguma coisa, mas não tinha nada. Agora Davi achava que não tinha nada, mas tinha tudo. Ele tinha sobre a vida dele a unção de Deus. Davi não imaginava o tamanho da força que estava sobre a vida dele, pastor Daniel. Ele matou o leão. O leão causou alguns arranhões. O leão causou algumas lesões. Ele enfrentou a ursa, matou também. Causou ali um cansaço físico. Mesmo ele lesionado, mesmo ele arranhado, mesmo ele ferido, ele ainda estava vivo, ele ainda estava adorando, ele ainda estava glorificando, ele ainda estava enaltecendo o nome do Senhor. O que eu acho interessante que passa o tempo. Agora tem um Golias enfrentando o povo de Deus. Agora tem um gigante filisteu enfrentando a nação, afrontando. A Bíblia diz que não tem ninguém para enfrentar esse gigante. Aproximadamente 2,95 m, 90, quase 3 metros de altura o homem. E ainda com escudo, com lança. O homem ainda com espada, o homem guerreiro. Vestido com uma vestimenta de guerreiro. E a Bíblia diz que agora o pai de Davi chama ele e fala: vai levar comida para os seus irmãos. Davi ele pega tudo que o seu pai manda, porque Davi é obediente ao pai. Davi ele gosta de escutar o que o pai fala. Davi ele gosta de receber as ordens que o pai fala. Mesmo ele cansado da batalha, mesmo ele cansado da peleja, depois de enfrentar o leão e a ursa, Davi ele vai até o campo de batalha para levar comida para os seus irmãos. O que eu acho interessante é que quando Davi ele se aproxima do lugar onde ele leva a comida, ele fica curioso e ele pergunta para os seus irmãos: e aí, como é que está a peleja? Como é que está a luta? E os seus irmãos olham para ele e desprezam ele: o que você quer aqui? Não, o pai mandou trazer comida, o pai mandou eu trazer aqui alimento para vocês, mas eu quero saber o que está acontecendo. E a Bíblia diz que agora os irmãos de Davi parece que eles esquecem que Davi foi ungido na presença deles. Parece que eles esquecem que Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Parece que eles esquecem que Davi foi separado diante de uma comitiva. Davi chega como pastor de ovelha diante do campo de batalha, diante do momento onde todos estavam ali de uma forma fugindo do inimigo. A Bíblia diz que o Golias ele subia pelas montanhas e afrontava o povo de Israel e falava: tem alguém aí que possa me enfrentar? Tem alguém para lutar comigo aí? A Bíblia diz que Davi subia e gritava. Ou seja, o gigante Golias subia e gritava, afrontava, e o povo fugia da presença dele. Aí eu fui observar dentro da Bíblia para ver quantas vitórias Golias teve, para ver quantas guerras Golias participou. Eu fui observar na Bíblia as pelejas de Golias, as lutas de Golias, as guerras de Golias. Golias ele já estava acostumado a ganhar a peleja no grito. Ele chegava lá e gritava e o povo corria. Ficavam com medo da voz de Golias. Só a voz dele atormentava. Só a voz dele causava medo. A voz de Golias fazia o povo ficar com medo. E quando Davi chega no campo de batalha, os irmãos dele não reconhecem ele como rei. Os irmãos dele não reconhecem ele agora. E ele pede para conversar com Saul. A Bíblia mostra que ele falou: eu quero conversar com Saul, porque eu quero enfrentar o gigante, eu quero lutar contra o gigante. Os irmãos de Davi agora olham para ele e falam: o que você quer, moleque?
sua consagração, no dia da sua unção. É como eu e você que estamos aqui. Eu e você foi chamado por um Deus que é muito grande, irmão. Às vezes a gente não tem nem noção do tamanho do poder que Deus deu para nós. Às vezes a gente não tem nem noção do tamanho da autoridade que está sobre a nossa vida. Tem um trabalho que eu dirijo numa igreja em Santa Isabel, na São Paulo, interior. E o pastor da igreja se compadeceu por um irmão que entrou todo atrofiado. Ele trabalha de caminhoneiro, deu um problema nele, ele estava todo torto. Ia ter que fazer uma cirurgia na coluna. E o pastor falou: pastor Jorge, vamos orar por ele, que Deus vai curar ele agora. Quando o homem levantou uma viagem todo torto, qualquer um que olhava falava: ai meu Deus. Porque a gente às vezes não sabe o tamanho da autoridade que está sobre a nossa vida. Às vezes a gente não tem noção do tamanho do poder que é o nome de Jesus. Às vezes a gente não tem noção do tamanho da autoridade que Deus dá quando tem alguém tocando instrumento, louvando. Quando você está aqui na oportunidade, a gente não tem noção do tamanho do poder de Deus na nossa vida. Davi ele tinha sobre a vida dele, mas ele não tinha noção do tamanho. Matou leão, matou urso, foi ungido. Depois da unção ele fez a diferença. Oh, Deus ele está escolhendo alguém aqui nessa noite. Não vou falar de novo. Deus está escolhendo alguém aqui nessa noite. Na segunda-feira, quando ele levantou todo torto, um obreiro pegou uma cadeira, colocou de frente para a igreja, falou para ele: senta aqui. Ele sentou, dentro daquela torta, ele foi com a mão junto à outra, a mão dele por cima da cabeça. Deu uma diferença muito grande da coluna, do problema que ele estava torto. E nós oramos por aquele homem, ungimos ele, no nome de Jesus. É o nome que é sobre todo nome. Oramos pelo homem, foi orando, o homem foi voltando. Quando acabou a oração, ele estava reto, sentado na cadeira. Colocaram a mão dele, ficou certinho. A diferença que estava era muito grande, ficou certinho. A coluna dele voltou ao lugar na hora. Você já parou para ver o tamanho do Deus que você serve? Eu estou fazendo uma comparação. Porque no capítulo 13, verso 1 e 2, o Espírito Santo de Deus tocou no líder e foi apartado dos homens para a obra. Eles receberam tanto poder de Deus que eles repreendiam o mal com o nome de Jesus. Quando Davi ele pede para levarem ele até a tenda de Saul, segundo diz a Bíblia, ele é levado até Saul e ele falou: eu quero enfrentar o gigante. A Bíblia diz que todo dia, pastor Gilson, o gigante vinha e afrontava o povo. Presta atenção, irmãos. Nós estamos passando e já terminando em nome de Jesus uma pandemia. Que Deus me abriu a mão para cessar. Mas é um gigante que se levantou de uma forma estrondosa. Irmão, eu nunca vi tanta pressão como esse negócio fez. Um estrago grande. A proporção do estrago que esse vírus causou, algo invisível, que excede e mata. Não é brincadeira. Desde quando começou tudo isso, eu estou lá em São Paulo, irmãos. E São Paulo é uma grande metrópole. Eu nunca vi São Paulo vazio como eu contemplei. Mais de 20 mil empresas fecharam. Empregos? Eu não sei quantas mil pessoas desempregadas. Um gigante que se levanta. E o interessante é que algumas autoridades deram um grito. O grito do não sai, o grito do fica, o grito do vai, o grito do cuidado. Agora toda morte Covid, qualquer problema que atingir, por quê? Porque toda pessoa que era hospitalizada, o vírus estava lá. Ela podia ter qualquer tipo de problema, mas ela era atingida pelo vírus devido à imunidade baixa. E mata mesmo. Destrói. Desde março eu comecei um propósito de oração com a minha esposa. E juntou um monte de irmãos, e teve irmãos que estavam orando comigo, ficou internado no UTI. E o mal não atingiu a gente. Aleluia, Deus.
fechou tudo. Presta atenção. O Golias, ele causou um rebento no meio do povo. Ele causou uma tormenta. Ele causou um reboliço tão grande que ele só chegava, subia no monte, falava: "Ei, covarde, cadê? Quem vai me enfrentar hoje?" Aí isso aí, todo mundo vazado. Ganhou no grito. O diabo está ganhando no grito. Se a igreja se reunir na oração, eu quero ver qual o problema que vem essa igreja. Se a igreja entrar no propósito de oração, sabe por quê? Porque Deus está à procura de pessoas corajosas. Teve um obreiro do nosso campo que ele ficou 60 dias dentro de casa. Acabou a comida. Ele saiu para ir no mercado um dia. Ele colocou máscara, colocou aquela viseira. Um dia que ele saiu para tomar banho, pegou o negócio e foi para o veio. Um dia. Azarado demais. Aí eu pude contemplar na Bíblia uma coisa. Cada um de nós temos um prazo de validade. Você só morre se Deus permitir. Você acha que você vai morrer antes do dia? Todos nós estamos. Só se você causar alguma coisa, não é? O povo de Israel estava com medo de um grito. O grito. E aí, tem alguém hoje? Davi, quando ele chegou no campo de batalha, ele pediu permissão para Saul. Saul pegou Davi e falou: "Então você tem que se vestir como um guerreiro. Toma aqui, coloca essa armadura aqui e você pode ir para o campo de batalha. Se você morrer, a escolha é sua. O problema é seu." Mas mal sabia Saul que não era Davi que estava escolhendo, era Deus que tinha escolhido. Uma coisa é quando eu vou conforme a minha vontade, outra coisa é quando eu vou conforme a vontade de Deus. Se Deus falar vai, pode ir, tudo vai dar certo na tua vida. Se Deus falar pode ir, Deus falou vai, vai. Deus falou estou te colocando, Ele coloca e Ele exalta mesmo. Irmão, Deus não brinca de ser Deus. O nosso Deus, Ele é sério no negócio. E o maior prazer de Deus é quando Ele procura alguém e fala: "É esse aqui." Irmão, olha para mim, imagina quando Deus olhou e viu Elias falando: "Não vai haver chuva e nem orvalho sobre a terra, segundo a minha palavra." Irmão, Deus olhou e falou: "Gostei desse camarada. Esse camarada é dos meus. É assim que eu quero." Imagina quando Deus ele chama Moisés e Moisés acredita. E ele vê aquele monte de água e Deus fala: "Toca nas águas." E Moisés teve coragem, entrou, tocou e o mar abriu. Deus está procurando pessoas que é o VaptVupt. Não é, será? Ai, não sei. Não. Se Deus falou, está falado. Irmão, se Deus chamou, está chamado e acabou. Deus não volta atrás. Os que aqui em cima estão, foi Deus que chamou. Aqui não tem ninguém a mais aqui em cima. Se tivesse alguém aqui em cima a mais, Deus já tinha tirado. O pastor daqui nesse campo, o pastor Alberto, Deus escolheu. Por mais que alguém um dia ou qualquer hora falou uma coisa, é Deus, irmão, vai falar com Deus. O Daniel está aqui porque Deus escolheu. Aqui tem dirigente de congregação porque Deus colocou. Deus falou: "Achei aquele ali. É ele." Você ocupa uma posição porque é Deus que te coloca. E quando Deus nos coloca, é necessário tomar muito cuidado para a gente não deixar subir para o nosso coração e a gente perder a bênção. É necessário, quando Deus coloca, tudo a gente tem que falar: "Deus, como eu faço? É assim que o Senhor quer? É nessa direção que o Senhor quer? É nesse cuidado que o Senhor quer? É nesse zelo que o Senhor quer?" Eu faço uso com muito respeito a um amigo meu, aquele pastor que está ali, o pastor Roberto. Deus escolheu. Deus falou para ele: "Olha, eu quero você assim, assim, e eu vou te tirar de uma cidade
Bíblia diz que Saul pega a sua armadura e fala: põe nessa armadura que ele colocou. Você pode observar lá no texto. Quando ele coloca a armadura, ele fica com dificuldade para andar. Ele tem dificuldade para se mexer. Ou seja, Saul queria colocar sobre a vida de Davi algo que não era da parte de Deus. É a mesma coisa alguém pegar um homem que não tem uma chamada e colocar ele diante de algo de Deus, vai dar problema. A Bíblia diz que quando Saul coloca, é porque Saul colocou sobre Davi aquilo que era de Saul, não aquilo que era de Davi. Davi já tinha a sua armadura. Davi já tinha o que Deus tinha escolhido. Você pode se olhar e na sua simplicidade, você se olhar e se ver simples e comum. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: se você soubesse o tamanho do poder que está em você, se você soubesse o que eu coloquei sobre a tua vida, às vezes nós recorremos a alguém para pedir uma oração, não que seja errado, e às vezes Deus quer nos usar, nós mesmos vamos orar e Deus vai agir. Não que Deus não use um profeta, por favor, me entenda. Cada caso é um caso, mas tem situação que tem vaso que Deus chamou, que Deus escolheu e falou: é você que eu quero. É nesse momento de dificuldade que Deus quer te usar. O Golias ganhava no grito, e o diabo está vencendo muita gente no grito. O diabo vem com o grito dele, a pessoa se assusta e já para. Ah, não vou mais não vou fazer mais nada, vou sair da frente, vou colocar outro, vou passar para outro, só por causa de um gritinho do diabo dele. Olha para mim, a Bíblia diz que Davi, quando ele colocou a armadura, ele viu que não era dele. Alguém quer colocar sobre você alguma coisa para acabar com o teu ministério, mas na hora que você vestir, você vai saber: isso não me serve, isso não me serve. Deus, ele escolheu você, ele vai te usar com aquilo que ele te deu. Eu vou falar de novo. Você não precisa usar o dom do pastor Jorge, o dom que o pastor Daniel, com todo respeito. A gente tem que usar o que Deus deu. Cada um o Senhor escolheu para uma função, para um trabalho. Cada um é escolhido da forma que Deus quer. E eu não posso querer fazer igual o irmão faz. Aquilo que é do irmão é do irmão, e o que é da minha vida é da minha vida. Às vezes você está querendo pregar e Deus quer que você louve. Às vezes você está querendo louvar e Deus quer que você pregue a palavra. Ou de repente você quer louvar, mas é só você tocar, porque a sua voz não é boa. Então é necessário estar na vocação que eu sou chamado, que Deus me escolhe. Quem está aí? Quem está me ouvindo que eu estou falando aqui? Ele não se sinta menosprezado. Você pode se sentir pequeno, porque Deus quer que nós venhamos ser pequenos diante dele, para ser grande diante do céu e na presença do inimigo. Davi não precisa usar o que não é dele. Nós também não. Eu tenho que usar aquilo que Deus me deu. Eu preciso usar e manusear aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Tem pessoas que estão aqui nessa igreja, em Niquelândia. Essa cidade é uma cidade de profeta. Nesse lugar tem homens e mulheres que Deus escolheu e selecionou. Nessa cidade tem pessoas, tem jovens, adolescentes que fazem a diferença. Deus falou: eu quero aquele ali. Às vezes tem alguém que está aqui e quer ir para a cidade grande. Ele não está entendendo que o que Deus tem com ele é muito grande aqui. Às vezes eu quero mudar de um lugar para o outro, eu vou arruinar tudo. Vou te falar uma coisa: lá em São Paulo tem muita gente que saíram de diversos lugares do Brasil e foram para São Paulo. Chegou em São Paulo, não achou o que queria. Você chega nas praças do centro de São Paulo, é cheio de gente morando em barraca, no meio da calçada, dormindo. Você vê não, eu vim para o Grosso, eu vim da Bahia, eu vim não sei de onde, eu vim para cá porque arrumar emprego, e já faz 5 anos por essa vida. Escolha. Eu preciso saber o que Deus quer para mim. Eu preciso saber o que Deus tem para a minha vida. Davi, ele já estava decidido agora, porque quando ele desce até o campo de batalha, ele
que é nesse negócio aí que eu vou exaltar ele. É nesse problema que ele está achando tão grande que eu vou fazer coisa gloriosa na vida dele. É diante desse gigante que ele acha que ele vai perder a batalha que eu vou fazer o nome dele ser soprado na terra. Você está achando que esse problema que veio é para te vencer, é para te calar, é para te silenciar, é para te destruir, e Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: esse problema aí é para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Levante a morte, desperte nesta noite. É Deus que te chamou. E como será que se acontecesse na época de Jesus uma pandemia como essa, será que Jesus ia ficar trancado? Para quem conhece a palavra, será que Jesus não vai ter a lei, pastor? Tem o decreto, tem o governo, e foi tudo falado pelos homens. Jesus ele não obedecia aos homens, mas esse Jesus ele não obedecia ao inimigo. Eu preciso saber uma coisa, irmão, que maior é o que está em nós, maior é o que está em vós, do que o que está neste mundo. Tem um Deus grande com você. Quando alguém parte desta terra na presença de Deus, irmão, é coisa gloriosa. Aleluia. Quanta gente nós perdemos? Quantas pessoas? Quantas pessoas, irmãos, nós perdemos no sentido de ter próximo da gente, mas elas estão em lugares melhores que o nosso. A gente está aqui, tem um lugar bom que é a casa de Deus, é um lugar que a gente adora o Senhor, mas aquele que partiu com Cristo, é introcável. Céu é coisa gloriosa. A gente não precisa ter medo da morte, porque no dia que chegar para mim e para você, irmão, ninguém te livra. Não, ninguém vai te proteger. Não vai ter remédio para você, não vai ter hospital, não vai ter médico especialista. Chegou o dia, acabou! Davi ele chega lá e fala: não quero não, essa roupa para mim não serve, eu vou como eu estou. E o que eu acho interessante é que quando Davi ele entra no campo de batalha, Davi não deixa o gigante vir, Davi vai primeiro. Ele entra no campo de batalha, ele vai primeiro de encontro ao gigante. Ele não deixa o gigante gritar. Ele que entra, porque quem tem a unção, quando ele chega no ambiente, ele faz a diferença. Quem tem a unção de Deus, quando ele chega em algum lugar, o negócio muda, o clima muda, a situação muda. Quem tem Deus, aonde ele chega, irmão, a atmosfera muda. Oh, aleluia! Uma coisa é saber tocar o instrumento, outra coisa é saber usar o instrumento. É como Deus faz. E Deus faz as duas, ele toca e usa. Agora, no sentido profissional, uma coisa é tocar, outra coisa é usar. E falar: Deus, faz a tua vontade. Deus está à procura de alguém na cidade de Niquelândia. Será que se eu profetizar e falar com você que Deus tem algo novo para cá, você acredita? Eu creio. Não, vou falar de novo. Será que se eu falar para você que ainda Deus tem algo para esta cidade, você acredita? Não, porque se você não acredita, você tem que ir junto com os outros que já foram. Aqui é um lugar de gente corajosa. Viu, Diego? Deus está contigo, meu irmão. Despreocupa a tua alma, diz o Senhor. Ele tem algo grande, é o tempo dele. Deus que te achou. Você não foi levantado do nada. Foi Deus.
sabe falar, tem uma dicção boa, hermenêutica, homilética, ordem de sermão, lidar com o público, boa expressão, dicção. É Deus. Deus está levantando justo pessoas nessa cidade. E o Senhor falou para mim: se tiver oportunidade, não rejeite. Pode ser quem for que está aqui dentro da casa, se Deus está te chamando em ele te achou, não rejeite. Deus está procurando alguém, pastor José, na cidade de Niquelândia. Alguém está pensando que tudo está terminado. Olha o capítulo 4, capítulo 5 do livro de Esdras. Quando Deus levanta Ageu e Zacarias, então só tem escombro, está tudo rebentado. Acabou o sonho, acabou os projetos. E Deus levanta profeta, é na hora da dificuldade, não é na hora da bonança. Profetizar quando tudo está bom é muito fácil. Eu quero ver profetizar na hora da ruína, na hora da escassez, na hora da dificuldade. Ela me mandou, você vai fazer lá, olha como é que está Niquelândia. É Deus, é Deus. Deus está falando para mim que Ele tem algo novo para essa cidade. Eu estava vindo para cá e Deus falando comigo: eu tenho algo novo reservado para a cidade de Niquelândia. Eu tenho algo novo reservado para este lugar. E os que ficaram aqui verão o que eu vou fazer, verão a minha glória, verão a minha manifestação. Deus falava ao meu coração tudo que Ele tem como projeto nessa cidade, no sentido de turismo, no sentido de pessoas que vão vir de fora, ainda estão de pé. Aquilo que Deus prometeu, o diabo não tem poder de apagar aquilo que Deus escreve, e o que Deus fala, e o que Deus seleciona. Deus está separando um povo diante das cadeiras que vão ser ocupadas nesta cidade. Sabe o que vai acontecer? A mão de Deus vai passar. E olha que Ele já tem tirado muita gente da terra, e se for preciso Ele tira mais para colocar o que Ele quer. Quando Deus rejeita, está rejeitado, mas quando Deus acha, é perfeita a obra. Ura baixando, abacaba lá, ura não sobe, abacaba lá, Deus está procurando alguém. Pode ser você, irmã. Você está achando? Eu? Quem sou eu? Você é quem Deus achou. Você é quem Deus viu. Achei. Era ele. Davi tira e vai de encontro ao gigante. Davi não deixa o gigante vir. Davi vai de encontro a ele. O que eu acho interessante é que quando o gigante vem, Davi não deixa ele tomar nem fôlego. Davi já corre armando da funda e já lançando na testa do gigantão. Quando o gigante cai, Davi mete o peito. Quer o peito do gigante, pisa nele e arranca a cabeça. Davi não dá chance para o gigante. Davi derruba o gigante, arranca a cabeça dele e sai vitorioso da presença de Deus. Quer que eu te fale uma coisa nessa noite? Mete o pé no peito do gigante e põe ele por terra, meu irmão. Usa o que Deus tem. Uma pedrinha vai derrubar. Não importa o que está na tua mão, nem o que está guardado dentro da tua bolsa. O importante é que Deus te escolheu. O importante é que Deus te selecionou. O importante é que Deus te chamou. E coisas grandes vão acontecer. Deixa Deus usar a tua vida. Abre a tua boca nessa noite. Adore o nome dele. Você sabe que quando você adora, você está todo porteiro do teu aniversário. Quando você adora, você está vencendo a batalha. Quando você adora, o inimigo está caindo por terra. Quando você adora, as portas estão se abrindo. Quando você adora, a enfermidade sai. Quando você adora, Deus te dá a vitória. Deus está procurando alguém. Até quando você vai deixar o inimigo te ganhar comigo? Vou falar uma coisa, amigo. Pode deixar falar quem quiser. Se Deus colocou, está colocado. Porque na Bíblia você vai ver muita gente que Deus escolheu. E Deus nunca escolheu errado. Eu achei Davi, segundo o meu coração, que vai fazer o que eu quero, não o que ele quer. Oh, bendito seja Deus. Muitas das vezes o campo de batalha é grande, irmão.
Tem hora que a tua casa fica grande, você tem dificuldade até de um cômodo para o outro. E Deus falou assim: fala para eles ao que eu dei. 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 Você recebeu muito de Deus aqui em cima desse altar aqui já. Você recebeu muito de Deus quando Deus te deu oportunidades aqui em cima deste lugar. E o Senhor está falando: usa o que eu te dei. Levanta a tua mão para guerrear dentro daquela casa. Eu vou jogar aquele gigante por terra. Deus está entrando para agir na tua casa. É você que ele escolheu. O gigante vai cair por terra. Você não vai deixar o gigante se manifestar para querer te atemorizar, para querer te amedrontar. Para que ele se levantar, você já vai ter ninguém contra ele. Já com a arma preparada, ele vai cair por terra. Mete o pé no peito dele. Ele vai estar no chão. Arranca a cabeça. A cabeça é o troféu. A cabeça é a vitória. A cabeça é a conquista. Deixa Deus fazer. Quando Jesus desceu ao inferno, ele pisou no quê? No dedinho do pé? Ele pisou no quê? Na mão? Pisou aonde? Na cabeça. Autoridade. Quando colocaram a arca de Deus dentro do templo de Dagon, o que Deus fez? Arrancou o quê? As pernas, a cabeça. Quando Deus chamou Gideão, e Gideão destruiu o altar do seu pai, a primeira coisa quando ele entrou no jardim foi arrancar a cabeça da estátua. Deus está procurando alguém. Oh, aleluia. Tem coisa nova chegando, pastor. Eu estou sentindo aqui a mão de Deus. Tem coisas novas chegando para a nossa vida. Tem coisas novas chegando, pastor José, para os seus negócios. Tem coisas novas chegando para os teus projetos, diz o Senhor. Tem coisas novas chegando em meio às tuas orações, os teus planos. Tem coisas novas chegando. Deus manda te dizer que Ele nunca te desamparou e nunca te deixou só. Aquilo que Ele tem como promessa para a tua vida, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir na tua vida, na esposa, nos filhos, vai cumprir. Você pode chegar à sua idade, mas você vai ver cumprir a promessa. Você vai ver a vitória, você vai viver a bênção de Deus. Não tem visto, não? Você se arrumando no sentido espiritual, tem buscado conhecimento, tem buscado estudos, tem se dedicado, tirado tempo para aprender mais de Deus, vou escutar meus líderes, vou estar na convenção, vou. Tudo que Deus está te dando, você vai usar. E Deus não me dizer, alguém pode falar, ele não, Deus fala, ele se acabou. Oh, ele devaração, trabalho. Agora, a verdade é o seguinte: você não precisa dar armadura de ninguém. Você já tem o que Deus te deu. O Daniel, os nossos, o Daniel. Pergunta para quem está ao teu lado aí: o que Deus te deu? O que Deus te confiou? É tempo. É tempo. Com Deus não tem idade, meu filho. Ele escolhe e chama quem Ele quer. Esse Deus é primeiro. Alamai. Magachando de Mario. Você acha que Deus vai te dar um comércio para você falir? Para você afundar? Aí tem alguém gritando: vai fechar, não vai dar certo. O interessante, por enquanto o gigante vem por cima, Davi vem por baixo. Davi vem por baixo da oração, na consagração, no jejum, no clamor. É assim que está a cidade de Michelangelo. O diabo quer vir por cima bombardeando, e os crentes estão indo por baixo da oração, no jejum. Aleluia, Jesus. Você pode ver que quando você dobra os joelhos, você fica menor do que o seu tamanho normal. E parece que a estabilidade, o sentido do gigante fica maior proporcionalmente falando. Mas quando você
Quando você dobra os joelhos, você fica maior que a sua luta. Quando você dobra os joelhos, você fica maior do que o medo. Quando você dobra os joelhos, você fica maior do que qualquer tipo de problema. Quando você dobra os seus joelhos, pode levantar qualquer gigante contra a tua vida. Quando você está de joelho, o gigante cai por terra. Mete o pé no peito dele hoje. Mostra para o gigante que o teu Deus é maior. Tu vem contra mim com lance, espada e escudo. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, para pelejar contra ti. Tu tem afrontado o Deus de Israel. Tu não está afrontando o homem não, rapaz. Tu está ganhando no grito, mas aqui não tem grito não. Aqui quem fala mais alto é o nosso Deus. Aqui quem fala mais alto é o Deus Jeová. Aqui quem fala mais alto é o Deus Todo-Poderoso. Deus está contigo. Deus, Ele é fiel. Ele quer usar a tua vida. Abre a tua boca para adorar. Abre a tua boca para glorificar. As portas vai se abrir ao teu favor. Parar que ela já foi. Saia daqui hoje com o gigante no chão. Qual que é o gigante? É o meu problema na vida conjugal. O gigante é o meu filho, é a minha filha, é tantas coisas que se tornaram grandes na minha vida. E o Senhor está falando assim: põe esse gigante hoje no chão. Mete o pé no peito dele para ele saber que tu é maior que ele. Você está entendendo? Não é qualquer um que faz isso não, é coisa de louco. Estilingue de pedra é alvo, é a arma certa na testa. Põe ele para morrer nessa noite. Está tendo problema lá, você se tranca no quarto, é? Você vai deixar a porta aberta, não vai trancar mais não. Quem vai cair por terra é o gigante. Ai meu Deus, eu estou sentindo a presença do Deus grande aqui. O que Ele tem proporcionado e reservado para mim e para a tua vida é coisa gloriosa. Uma coisa é alguém achar que tem e não tem, outra coisa é alguém ter, saber que tem e Deus fazer uma grande obra. Você está na presença daquele que tudo pode. Deus não faz pela metade não, meu irmão. Deus não vai fazer as coisas e não vai terminar não. Deus, Ele faz e continua. Tudo que está acontecendo é propósito de Deus, mas já está chegando no fim. A tua vitória é garantida, o nome dele vai ser glorificado. Ai, meu filho é pastor, os dias que não teve culto, ele não tem paciência de assistir o culto online lá em casa, ele não para ver a live. Não tem problema não, irmão. Você vai ver, a mão de Deus vai alcançar o teu filho aonde ele estiver. Qualquer tipo de gigante que está desviando teu filho, a tua filha, a tua família, a tua parentela, vai cair por terra e você vai ver debaixo dos teus pés, e o troféu vai ser